Bring a dream, ba-da-da-da. Make him the cutest that I ever see, ta-da-da. Give him the world that all I could trust that. Eu não lembro. Pam, pam, pam. Fala galera, quem falou Thales. E eu sou a Ana. E esse é o Papilizando Geral. Meu cérebro não tava preparado. Faz tanto tempo que ela não faz um bloco, ela esqueceu como faz. E esse é o Papilizando Geral. Enfim galera, hoje a gente vai falar sobre a série do Sandman. O Homem de Areia. Que saiu aí há pouco tempo, sei lá, pouco tempo não, mas faz um mês, sei lá. Faz um tempinho que saiu aí na Netflix e a gente, como atrasados do Enem de sempre, a gente vai falar só agora sobre a série. Se não viver na emoção, não tá vivendo certo, Thales. Tem que ver cedo as coisas, tem que acordar cedo pros compromissos pra gente se atrasar com calma. Exato. Atrasar desesperado é a pior coisa que tem que se atrasar com calma. Exato. Acordem cedo. Enfim, vamos falar aqui sobre a série Do Sandman. Sandman, que é uma série originária dos quadrinhos da DC Comics, que foi criada pro selo Vertigo, que é um selo mais adulto que a DC tem, para poder fazer umas coisas mais diferentes e tal. É da DC mesmo? É da DC. Ah, tá bom. E foi criada pelo genial Neil Gaiman. Achei que não ia lembrar o nome Ator dele de também. vários livros, vários quadrinhos, mas começou os quadrinhos, ele é da Inglaterra. E a editora na época, há muito tempo atrás, né, que eu não lembro, mas vale a pena fazer um vídeo não, porque eu não tenho tanto conhecimento de quadrinhos assim. Mas o Pipoca Nanquim, que é um canal que eu amo, fez um vídeo contando a história do selo Vertigo, e lá eles contam com detalhes o nome de todo mundo e tal. Mas essa editora na época, não lembro se é a editora-chefe, mas essa editora na época, que era uma pessoa bem importante uma mulher bem importante nos quadrinhos da DC, foi à Inglaterra caçar mais talentos ingleses. Porque eles já tinham acertado o Alan Moore, que é um quadrinista genial. Chefe, não é mesmo? Que é um quadrinista genial. E falaram assim, se o raio caiu uma vez, por que ele não cai 2 vezes no mesmo lugar? E aí ela foi lá na Inglaterra achar mais escritores geniais e achou mais 4. Que eu não lembro. Mas o Neil Gaiman era um desses 4. Pipoca e Nanquim tá aí, gente. Eles são um canal, tipo, se você quiser aprender sobre o mundo dos quadrinhos, sobre a história da DC, da Marvel, se você quer aprender sobre os criadores do Superman, do criador do Batman, que viveu uma vida miserável até o final da vida, é no Pipoca e Nanquim. Podem ir lá que vocês vão descobrir várias coisas. Mas enfim. Coisa horrível de se dizer. Ela achou o Neil Gaiman lá e na época ela falou bem assim, você não é um quadrinista conhecido e tal, então a gente vai te dar um quadrinho que é pra ser o seu fodão, porque ela sabia que ele era um quadrinho, que ele era um quadrinista absurdo, um roteirista muito bom e que ele ia fazer uma série de sucesso, que primeiramente ele escolheu a Black Orchid, que é a Orquídea Negra, que hoje nem é um personagem nada conhecido. Nem, tipo, fala Black Orchid, eu não consigo pensar. Eu consigo pensar na Era Venenosa, mas não consigo pensar nela. O que ela fez da vida? Ela é uma orquídea negra. Não, mas ela controla plantas que nem Não sei, é por isso que eu tô falando. Eu penso na Era Venenosa, não na orquídea negra. Foda. Mas a gente vai descobrir que eu vou botar uma foto aí da orquídea negra. Mas enfim, essa orquídea negra era pra ser tipo o quadrinho foda dele. E ela falou, ó, vamos te dar outro quadrinho que é pra tipo tu ser introduzido aos leitores, para os leitores te conhecerem. E aí ela falou, escolhe outro nome aí. Aí ele pensou um pouco e tal, Sandman. E assim, por incrível que pareça, a série que era pra ser de introdução dele se tornou a melhor história que ele fez, do que a Orquídea Negra, que foi uma série bem mais ou menos assim, se assim dizer. É o destino. Bom, a gente vai falar sobre a série aqui, como eu já disse, então a gente vai dar um pouquinho de spoiler. E
eu vou falar um pouquinho que eu sei dos quadrinhos. Afinal, como eu vou dizer, na verdade, eu ia falar como eu falei, mas eu não falei. A gente não leu o quadrinho, mas eu vi uns vídeos do Pipoca Nanquim de novo, que eles contam um pouquinho do que aconteceu nos quadrinhos pra fazer esse comparativo com a série. Você vai pôr na descrição? Link na descrição. Link na descrição! Link na descrição. Mas anda, link na descrição. Enfim. Mas enfim, vai estar o vídeo do Pipoca Nanquim. Vai estar o canal do Pipoca Nanquim, porque eu tô citando vários vídeos do Pipoca Nanquim, mas vai estar o canal deles aí embaixo, que é um canal que eu sigo, tipo, sei lá, desde meus 15 anos eu sigo eles, então vão lá. Mas enfim, vou contar tipo, um pouquinho dos paralelos que eu sei do que eu sei que aconteceu nos quadrinhos e do que eu sei do que eu vi na série, né? E a série, assim, ela começa bem mais ou menos e com o tempo ela vai melhorando, assim como foi nos quadrinhos. O Neil Gaiman ele demorou um pouquinho pra achar o tom da série nos quadrinhos e na série da Netflix, no live action, na adaptação. E afinal ele ficou só de consultor, né? Ele não, se eu não me engano, ele não participou do roteiro na série dos quadrinhos, na Netflix. O cara tá foda. Na série de quadrinhos? Na Netflix, ele só ficou como consultor, se eu não me engano. Mas enfim. A série começa bem. Começa igual aos quadrinhos, mas tem uma parada que acontece com o Corvo do Sandman, que o menino lá, o filho do. Aquele vagabundo. O filho do mago que prendeu ele, mata o avião. O Corvo do Sandman. Eu só seria homofóbica se fosse pra ofender ele. Mata o Corvo do Sandman, e isso nos quadrinhos não acontece. Eles dão desculpa na série disso pra, tipo, pra tipo, ter sentido o Sandman dar uma pena pra ele. Mas nos quadrinhos não, a pena é tipo hereditária. Ele amaldiçoa toda a família do mago. Do mago. Eu acho que é Magos o nome dele, inclusive. Deve ser. É porque aqui tá o nome original, que é Roderick Burns. O Roderick Burns, Mas ele é mais conhecido como Magos. eu acho que é esse o nome dele. Não tenho certeza. Mas enfim. Ele dá essa pena hereditária, né? E quando ele escapa muito fraco, sem poderes. Inclusive é tipo muito legal o jeito que ele escapa, entrando no sonho do guarda lá e se vingando. Mas enfim, ele escapa e volta pro seu reino, e ele encontra seu reino todo destruído. Tá uma merda aquela. E é nessa parte que na série é meio estranha, porque o CGI é meio estranho nessa cena aí. Afinal, é uma série de baixo orçamento. Uma coisa que tu esqueceu de falar Não, é que... e aí eu ia falar nessa parte. Quando ele foi capturado, né? Ah, tá. Vai, Eu achei que tu não ia falar. eu ia falar agora. Enquanto ele tava preso, não só o mundo dos sonhos sofreu como o mundo real, porque muitas pessoas elas acabaram sendo afetadas por um sonho eterno, digamos assim. Tipo, enquanto ele tava preso, algumas pessoas dormiam e nunca mais acordavam. E isso, inclusive, foi um fato que realmente aconteceu. É um fato histórico. Exato. Que se não me engano, foi na Segunda Guerra, sei lá. Eu não sei. Eu não lembro, não vou saber dizer exatamente quando que foi, mas esse fato histórico realmente aconteceu. E o Neil Gaiman, pra fazer os quadrinhos, ele se baseou em muitos fatos reais e também em mitologias. Afinal, o Sandman é um ser mitológico. Ele é o Morpheus, deus dos sonhos na mitologia grega. Exatamente. Então ele pegou muita mitologia grega, nórdica, mitologia normal, porque o Sandman ele é um mito tipo o Saci, o Boto Cor-de-Rosa, e é isso aí. Bem regional aquelas. Exatamente. E aí, porque, pelo menos assim, aqui em Manaus eu não conhecia tanto, eu só fui conhecer no filme dos Guardiões. A animação maravilhosa que, inclusive, o Sandman dá o papel dele pra outra pessoa fazer. Ele prefere ser o vilão do que ser ele mesmo. Exatamente, e o vilão, ele atuou o vilão, foi se desafiar como ator, né? Foi se desafiar E aí como ele ator. deixou o papel pra outro personagem que inclusive mereceu o Oscar, porque se o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar no Regresso falando nada, o Sandman também deveria ganhar o Oscar sem falar nada. Gente, uma coisa, falando em outro ator.
Vocês sabiam que o ator do Sandman é amigo do Robert Pattinson? Eles fizeram faculdade? Não, eles fizeram escola de teatro juntos, só que o Pattinson foi expulso. É só um fato curioso mesmo que eu lembrei aqui. Enfim, voltando. Inclusive, as histórias do Sandman na vida real são bem macabrinhas e bizarras. Mas é isso aí. Tá bom, continuando, a gente tava no Reino dos Sonhos. Tá, e aí ele volta pro Reino dos Sonhos e vê tudo cagado lá. Afinal, não tinha ninguém mais pra comandar o Reino dos Sonhos. Então, Aí os sonhos e pesadelos escaparam. Porque o Sandman ele ficou aprisionado por várias décadas e os sonhos acabaram meio tipo perdendo a esperança de que o seu governante ia voltar algum dia. E então eles foram embora. Afinal, ninguém sabia que ele tinha sido preso, né? Exato, só quem sabia era ele e ele. E o corvo que morreu. E o corvo que morreu. Tadinho. Mas enfim, quando ele volta ele tá sem poderes, com o reino todo destruído, e o que ele faz? Ele fala, bom, preciso recuperar meus poderes pra poder reconstruir o meu reino, né? E ele só tem uma pessoa no reino dele, que é a bibliotecária, que Sim. é muito fiel a ele, que chama Lucienne. É. E ela meio que vai ajudar ele durante a série. E ela meio que comandou o reino na ausência dele. Ela comandava, mas como ela é criação do próprio Sandman, ela não tinha como manter o reino inteiro. E aí, nos quadrinhos é interessante, até uma curiosidade de falar, ele vai pra Casa dos Horrores. Dos Terrores? Casa... É a mansão dos... Mansão dos Horrores. Não sei. É porque tem... enfim. Gente, é o bagulho de Caim e Abel. Mansion of Madness. Não sei, mas nos quadrinhos ele faz o Neil Gaiman faz essa recuperação histórica que a casa... Essa mansão aí, que é onde tá Caim e Abel, era um quadrinho antigo que existia de terror, que eles apresentavam, que eles dois eram os apresentadores de um quadrinho de terror que existia na época, que tem o nome de Mansão de alguma coisa que eu esqueci. Não sei, eu não consigo. E aí o Neil Gaiman faz essa recuperação histórica dos quadrinhos, e na série também tem, que é essa mansão onde mora o Caim e o Abel, que lá ele mata não, mas tipo, recupera os... Porque ele tava fraco, já que ele foi, quando ele foi aprisionado, foi tomado dele o elmo, o rubi e a areia mágica dele. E aí ele tá sem poderes, e pra ele recuperar um pouquinho dos poderes, ele vai lá e mata um grifo que ele deu pro Caim e pro Abel. Que ele deu. Que chamava Gregory, foi tão triste. É o Gregory, verdade. Velho, foi tão triste. E aí depois disso ele já parte em busca dos seus poderes. Primeiro ele vai no inferno. Não. Primeiro ele vai no inferno recuperar ele. Ele vai primeiro lá com a Constantine pra recuperar a areia. Da areia ele vai pro inferno. Do inferno ele vai atrás do louco da chacina. Então mas tinha alguma coisa pra falar, agora eu esqueci. Uma coisa que eu achei muito interessante, que ele também colocou em relação à mitologia e tudo mais, foram as graças, que elas são 3 senhoras, que você tem direito a fazer uma pergunta pra cada uma, e elas vão te responder, mas elas nunca respondem com coisas diretas, elas vão responder meio que com enigmas. E eu achei muito legal quando fizeram isso. Que ele convocou elas pra perguntar sobre os seus itens roubados. Elas são tipo Mestre Yoda. Responde tudo com enigma. Provérbios e enigmas. Ou então o Mestre dos Magos. Mas elas... Eu sou o Mestre dos Magos. Aí eles desaparecem. Mas enfim, e elas são, vamos dizer assim, equivalentes às Senhoras do Destino, né? Sim, elas da mitologia grega. Elas são praticamente as velhas senhoras do destino, as bruxas. Bom, mas enfim, ele vai lá, pergunta delas e elas respondem. Com enigmas. Elas vão lá, aí ele vai primeiro atrás, como a Ana falou, da Constantine. Que nesse universo eles fizeram uma mulher. Uma mulher. Mas nos quadrinhos é um homem.
O atual, né? Porque tem vários Constantines, então, tipo, tudo bem ser uma mulher e é isso aí. E tá tudo bem, é sobre isso. E aí ela é uma exorcista. Porque ela tem uma linhagem sanguínea de bruxas. Bom, mas enfim, ele vai atrás da Constantine, ela fica meio assim de ajudar ele e tal. Porque ela meio que não acredita. E inclusive eu lembro de uma coisa, a gente tava assistindo, você falou, já quero uma série da Constantine. É verdade. Ela foi uma personagem bem carismática, então é isso Ela aí. tem uma personalidade forte, gostei. Aí ele recupera lá É uma pá de treta pra descobrir e tal, porque ela não quer ajudar muito, né? E aí ele consegue, com a ajuda dela, recuperar. E tu quer falar com quem tava? Não, eu tava com uma mina que a Tava Constantine com a ficava. ex-namorada da Constantine e aconteceu meio que a mesma coisa que aconteceu nos quadrinhos. Que Sim. a ex-namorada do Constantine nos quadrinhos acabou consumindo a areia e aí ela ficou viciada, ela não conseguiria viver sem a areia e aí morreu as duas. E aí depois, logo após isso, ele vai no inferno. Porque o seu Elmo está com um duque, eu acho, um duque Lá com um infernal. demônio lá. E aí ele é convocado pra jogar um jogo, pra recuperar. E aí ele enfrenta o próprio demônio. Ele enfrenta o próprio Satanás. Sete Pele, o Coisa Ruim, tudo que vocês puderem chamar ele, eu não sei mais nome pra ele. E aí jogando o joguinho lá, quase perdendo, ele vira a esperança e consegue virar o jogo. Ele vira a esperança, porque nada vence a esperança. Exatamente. E aí, após isso... Ele humilha. Ele humilha a morte. A morte não. O demônio. O demônio. É porque o diabo ele foi interpretado por uma mulher. Foi muito bem interpretado, por sinal. Pois é, enfim. Desculpa. Logo após isso, ele vai atrás do rubi dele. E chega... E aí já é praticamente o quarto episódio, que é um puta episódio que, tipo assim... Comeu cus. Não, tá. O quarto episódio é ele com o Lucifer. Então é no sexto, sétimo episódio, por aí. Que é o final desse primeiro arco, porque na série é interpretado... entre o quarto e o quinto episódio. Porque o rubi e essas coisas, elas foram vendidas, mas o rubi ele foi mantido pela pessoa que roubou, porque é meio que um amuleto de proteção. Sim. E aí acabou que o rubi era um negócio muito perigoso e tal. E aí a pessoa Foi parar na mão de um psicopata. Foi parar na mão de um psicopata que usava a justiça como a sua desculpa. E realmente é uma desculpa, porque ele só quer ver o circo pegar fogo. Exatamente. E aí ele, durante o quarto episódio, enquanto o Morfeu está com o Lúcifer, o cara o psicopata, ele tá indo buscar o rubi. O rubi que ele acha que é dele. E aí quando ele acha o rubi, ele vai pra uma lanchonete lá comer, né? Ficar tranquilo. Ele vai pra uma lanchonete. E aí ele taca o zaralho no E aí ele começa lanchonete. a alternar a realidade, porque o rubi, ele tem o poder de trazer os seus sonhos pra realidade. Sim, então você fica literalmente livre de amar e faz o que quer, literalmente. É tipo a Feiticeira Escarlate. E aí acontece uma treta que, meu Deus, aquilo ali... Eu nunca... Tipo assim, eu fico pensando... E se a HBO tivesse feito essa série? Porque, tipo assim, a HBO... Ela é muito mais dark do que a Netflix, vamos dizer assim. E, tipo, quando é pra acontecer essas cenas de gore e tal... E tudo que aconteceu lá, que todo mundo se matou no final... Tipo... Como que a HBO ia fazer? Tipo, a Netflix foi até o limite dela e parou. Imagina se fosse a HBO que, tipo, não tem limite pra cena desse jeito, entendeu? Então, tipo, eu fico imaginando quão perturbador ia ser isso. Mas, enfim, esse episódio que rolou uma chacina, digamos assim... Pô, primeiro rolou uma orgia, depois uma chacina. Eu não diria que foi
uma orgia porque cada um tava transando no seu Toma. quadrado. Mas rolou sexo grupal. amor, quase putaria. Putaria é quase amor. Isso, putaria é quase amor. E aí, depois, eles começaram a ficar, caralho, tem alguma coisa muito estranha. Aí a garçonete falou, foi culpa dele, o psicopata que tava com o Rubi. E aí eles queriam ir pra cima e ele falou, não, eu não fiz nada, foi tudo vocês, não sei o que. Aí eles começaram a se matar. Exatamente. E aí foi quando o Sandman chegou pra recuperar os poderes dele. E aí, tipo, tinha 3 mulheres e 3 homens. E aí as mulheres, elas meio que reviveram e viraram as graças. E atormentaram um pouquinho o velho psicopata até o Sandman chegar e falar, este Rubi não é seu, ele é meu. Exatamente. M-E-U-L, Mel. E aí rolou meio que uma briga no mundo dos sonhos. E o Sandman saiu vencedor, né? Afinal saiu dele. É o reino dele. Exatamente. Chefe é chefe, né, pai? E aí tem um episódiozinho que é meio que um... Que é... Na verdade não é meio que episódio, o 6º episódio é eles caminhando, né? Ele e a morte. Ele meio que a irmã dele encontra ele, fica tipo... mostra pra ele um dia de trabalho dela, que não é fácil. Sim, inclusive... É muito triste. Ela é muito legal, é igual aos quadrinhos. Ela ficou tão famosa, Sim. Todo mundo gostou tanto dela que nos quadrinhos ela ganhou um spin-off só dela. E eu quero um spin-off pra essa morte porque ela é tão, meu Deus. Ai, sim, esse episódio é incrível e triste ao mesmo tempo. É muito legal. Porque, né, e é triste. a morte. O trabalho da morte não é fácil. Inclusive, Ana, você viu aquele carro passou pertinho de mim. Aquele carro passou pertinho. Assistam esse episódio se vocês quiserem entender. E esse 4º e 5º episódio são muito bons. Tipo, 5º e 6º, menino. 5º e 6º episódio são muito bons. E aí acontece um 7º episódio que é meio que... acontece umas coisas bem loucas e... Não, é meio que um intervalo entre a primeira parte e a segunda parte, que é quando ele vai conversar com um amigo dele, que ele deixou imortal, na taverna. No 6º? É no 6º. É no 6º. Enfim, acontece esse episódio que é meio que um respiro entre esses 2 episódios sensacionais, que é o 4º e o 5º, sei lá. Enfim. E aí acontece esse respiro que é ele indo falar com o cara que ele deixou imortal com a irmã dele. Porque... Ele não entendia qual era o prazer de viver e ele queria entender porque que as pessoas querem ser imortais e querem viver tanto. E aí ele tava numa taberna com a irmã dele, tipo, há 200 milênios de anos atrás. Era tipo 1500, 1400. E aí eles ouviram um cara falando, eu quero ser imortal e o caralho. Aí o Sandman fez essa proposta, ele aceitou e tipo... Deu pra ver como a humanidade pode ter momentos bons e momentos ruins. Porque, tipo, numa hora ele tava muito rico, ele conseguia pagar um banquete. Nos primeiros 100 anos ele era muito rico. Ele conseguia pagar um banquete e nos anos seguintes, tipo, ele tava pobre morando na rua. Ele não tinha nada. E aí depois ele conseguiu se reviver traficando escravos, que é, tipo, que condiz a época, que era, né? Era 1700 por aí. Porque era Inglaterra, né, gente? Inglaterra. E aí o Sandman até fala assim, eu acho que você não devia se meter com isso aí, acho que as pessoas têm que ser livres independente do que elas são, né? Porque, tipo, como é que você tem a liberdade pra viver o tanto que você quer e você tá privando essas outras pessoas da liberdade delas? Uma coisa pra e aí, depois, tipo, 200 anos, se eu não me engano, que é a época que ele tá preso, ele perde 2 encontros. Ele perde 2 encontros. E aí o cara fica meio triste e tal, e aí depois eles se encontram de novo. E é muito louco que tipo, o primeiro encontro que ele perdeu era na época que, tipo, todo mundo tinha um tijolão, tá ligado? É muito louco ver, tipo, a gente meio que acompanha a evolução da humanidade também numa taverna. Mas enfim, agora passando já pro 2º arco da série, que é a Casa das Bonecas. Isso, a Casa das Bonecas, ela se inicia no 7º episódio e a gente é apresentado pra uma menina chamada Rose Walker. Ela é basicamente um vórtice que vai destruir a porra toda do sonho. Vórtices, eles acabam tendo tanto poder que eles podem destruir o sonhar se eles não forem destruídos antes. Exatamente. E eles pintam como grande antagonista
o Corinthians. o Corinthians. Que ele, né, é um pesadelo e tal. E ele... Ele é um dos pesadelos que ele tenta recuperar. Ele foi o motivo pelo qual o Sandman, ele foi pro mundo humano em primeiro lugar e foi capturado. Sim. E aí, tipo, tem a convenção dos assassinos. Tem uma convenção de assassinos, Tem é muito a louco. Rose atrás do irmão dela. Isso. Tem a vó dela se sacrificando. Porque a gente descobre... Tem a Barbie e o Ken. Tem a Barbie e o Ken. Tem as gêmeas Olsen. E assim, é muito bom, vocês têm que assistir. Porque tem um monte de coisa que eu quero falar, mas se eu falar vai ser muito spoiler, você teria que assistir. Porque, cara, quando você descobre, você fica, meu Deus. Mas a gente tá falando com um pouquinho de spoiler, né? Afinal, a gente já deu bastante spoiler do que aconteceu na primeira temporada. Mas enfim. E tipo, meio que a Luciene, ela continua trabalhando no Sonhar enquanto o Sandman, ele tá no mundo humano recuperando as coisas dele e o caralho. E aí ela faz... Nossa, a Luciene é perfeita, gente, sério. A gente descobre que o Sandman é muito babaca. Sim. Ele era muito babaca, mas ele evoluiu. Evoluiu. Sempre acredite na evolução dos outros. Se o Sandman conseguiu evoluir, você também pode. Boa, exatamente. Eu acho que o que mais que tinha que falar era isso. Ou tem mais alguma cena que você queria falar? Tem o último episódio, que não é bem o último episódio da série, é o episódio extra, que ele conta... Ele tem 2 contos do Neil Gaiman que eu achei muito legal, inclusive o estilo da animação. Que é dos gatos. É o Sonho porque de Mil esses Gatos. 2 episódios saíram depois do que a série ter acabado. Muito depois. Provavelmente foi uma tentativa de chamar mais o público pra continuar assistindo. E aí saiu esse dos gatos, que é bem bacana também. O Sonho dos Mil O Gatos. Sonho dos Mil Gatos. É muito triste, toca teu coraçãozinho. E tem um spin-off que é da esposa de uma namorada que o Sandman teve. Ah, é. O spin-off não, é o segundo conto. Que ela é a musa inspiradora. É a... Calliope. Que ela vira uma escrava que vira uma musa inspiradora pra... Ela é mantida em cárcere privado e aí ela é a ex-esposa do Sandman. Enfim, mas o vídeo mitologia, né, gente? É mitologia. Inclusive tem uma cena que ele tá no inferno que ele fala com uma mulher que ele era casado com ela. Que ele também era casado com ela. Ela fica, ai meu senhor, não sei o que lá e tal. Mas, enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a Netflix faça uma segunda temporada de Sandman, porque eu tenho certeza que ela só tende a melhorar, assim como foi os quadrinhos. Aquela série tá incrível, é sério. Então assistam lá se você ainda não assistiu e é louco vendo esse vídeo aqui com esse monte de spoilers. Se você assistiu, assiste de novo, pra dar mais view pro bagulho. Eu não sei se é assim que funciona. Se você assistiu legendado, assiste dublado agora. Agora assiste dublado. Se você assistiu dublado, assiste legendado agora. A dublagem tá boa, hein? A gente assistiu dublado, inclusive. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal. E pra você que já... ativa o sininho. E se você já é inscrito aqui faz tempo, compartilha com seu amigo aí pra ele conhecer a gente. Vocês já sabem o esquema, né, galera? Vocês sabem o esquema. Comentem alguma coisa nos comentários e é isso. Valeu, falou e tchau. Bye, bye.